Olá pessoal, meu nome é Henrique, tenho 23 anos, está dando continuidade na série dos jovens e espero que Deus possa falar conosco. Eu vou trazer um pouco sobre a juventude de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele foi rei de Israel, o segundo rei de Israel. E eu vou focar mais na juventude de Davi, que se passa mais ou menos no capítulo 16 e 17 de 1 Samuel. E a gente vai identificar depois o que a gente pode aprender com a juventude de Davi. Saul era rei e Saul desagrada a Deus. Saul foi o primeiro rei de Israel e Saul desagrada a Deus e Deus o rejeita. Saul começa a desobedecer o Senhor e Deus leva Samuel até a casa de Jessé, que de lá ele ungiria um dos filhos de Jessé rei. Samuel, então, quando chega à casa de Jessé, ele começa a olhar os filhos de Jessé. Passa o primeiro filho de Jessé e Samuel pensa com ele: certamente é esse é o rei. E Deus fala para Samuel, no capítulo 16, versículo 7: não atentes para a sua aparência, o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E Deus fala isso para Samuel, e Samuel então continua a observar os filhos, né? Passa o segundo, passa o terceiro, passou os 7 filhos de Jessé e nenhum era o escolhido de Deus. Então Samuel pergunta para Jessé: acabou os jovens, acabou os filhos, não tem mais nenhum jovem? E Jessé responde: não, tem o menor que está no campo. Então Samuel manda chamar Davi e que ninguém ia se sentar na mesa enquanto Davi não chegasse. Então Davi chega, Deus fala que era Davi. Davi é ungido, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor sai da vida de Saul e se apodera da vida de Davi. Então o rei começa a ser atormentado por um espírito mau e pede para um de seus servos alguém que tocasse muito bem. E um dos servos fala: esse eu tenho visto Davi, o filho de Jessé. Ele toca muito bem e além de tocar muito bem, no capítulo 16, versículo 18 diz assim: ele era valente, animoso, homem de guerra, falava com sensatez, de boa aparência, o Senhor é com ele. Então o rei manda chamar Davi. E toda vez que Davi tocava sua harpa perto do rei, o espírito mau deixava a vida de Saul. A Bíblia diz que o rei amou ele. E o contexto é que Israel estava em guerra com o povo filisteu. E no exército filisteu havia Golias, um gigante de quase 3 metros de altura. E o exército filisteu estava zombando do povo de Israel. E o povo de Israel estava amedrontado. O povo de Israel estava temendo muito o confronto pela sua habilidade na guerra. E o povo então estava temendo. E Jessé manda Davi ao campo para levar comida para seus irmãos. E chegando ao campo lá, ele ouve Golias zombando do povo de Israel. E Golias falava: não precisava guerrear, era só o povo de Israel escolher um para lutar com ele. Quem vencesse, o outro se tornaria servo. Davi, chegando então lá ao campo de batalha, começa, ouvindo essas afrontas, começa a se indignar por dentro. E ele fala: quem é esse filisteu, incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi começa a se indignar e começa a falar para um, a falar para outro. E seus irmãos o repreendem e falam mal de Davi, dizendo que ele estava sendo presunçoso e conhecia a maldade no coração de Davi, como se ele tivesse ido lá só para ver a guerra, como se ele tivesse ido lá para ver as batalhas, ver as mortes. E Davi continuou se posicionando. Quem é esse filisteu? E esse posicionamento fez com que o rei chamasse ele. Então ele vai perante a presença do rei e ele fala para o rei assim que chega: não temas, eu vou batalhar com um gigante.
E o rei não. Tu é moço, tu é jovem. E Golias é homem de guerra desde a sua mocidade. Tipo assim, tu não tem chance. E Davi fala, não, teu servo, quando estava no campo para proteger as ovelhas, lutava com um leão, lutava com um urso, resgatava as ovelhas da boca desses animais. E Davi disse, o Senhor me livrou da mão do urso, o Senhor me livrou da mão do leão, e o Senhor nos livrará também da mão desse filisteu. Então Saul ali, convencido, talvez contrariado, envia Davi. Davi então chega ao campo de batalha, enviado por Saul. E ali Golias começa a afrontar Davi. E ele menospreza Davi. E Davi diz assim, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Então ali Davi sabia quem servia. E Davi foi para a batalha com apenas 5 pedras, uma funda. E Golias começa a partir para cima de Davi. E Davi se apressa, então ele lança a pedra crava na testa de Golias. Golias cai ao chão. Davi vence Golias, Davi mata Golias. O povo de Israel sai vitorioso dessa batalha. E tudo isso Davi fez na sua juventude. Davi era um jovem ainda, segundo a Bíblia. E quais são os pontos que a gente pode tirar de lição disso tudo que a gente ouviu agora, que a gente leu, que a gente aprendeu agora? Eu separei alguns pontos e eu vou estar trazendo para vocês aqui. Uma coisa é fazer as coisas sem esperar ser notado, fazer as coisas sem esperar nada em troca, fazer as coisas porque a gente sabe que é certo, né? Davi, ele lá servia no campo de seu pai, né? Cuidava das ovelhas, era um cara temente a Deus, esforçado, e muitas vezes ele fazia o que ele fazia sozinho. Davi lutou contra o urso, lutou contra leão para proteger as ovelhas, mas ele não fez isso esperando algo em troca. Ele não fez isso para se mostrar, tanto é que muitas vezes não tinha ninguém com Davi. Davi ficava sozinho no campo. Então, fazer as coisas, trabalhar para o Senhor, fazer a obra de Deus, sem esperar ser notado, sabe? Não precisar estar junto com pessoas para ser crente, né? A gente não pode se esconder atrás de religiosidade, de aparências, né? A gente não pode buscar uma falsa sensação de salvação. A gente tem que estar com o coração em intimidade com o Senhor, na igreja, em casa, no trabalho, né? Nos nossos compromissos com os amigos, em todos os lugares. Então essa é uma das coisas que a gente pode aprender com Davi. Outro ponto é não se intimidar por ser jovem. Davi, diversas vezes ali, como a gente viu, ele foi desacreditado pelos seus irmãos, pelo Golias, pelo rei, né? O próprio pai não lembrou de Davi, Samuel teve que perguntar se não tinha mais ninguém. Então não se intimidar por ser jovem. Não é porque a gente é jovem que a gente não é capaz de fazer a obra do Senhor, não é porque a gente é jovem que a gente não pode se posicionar. Então, ser jovem não é desculpa de não buscar a Deus, né? E então, outra coisa que a gente tem que perceber seguindo essa linha é não deixar nosso coração se encher de soberba quando Deus nos levantar, quando Deus nos ungir, quando a gente começar a ser notado pelos homens. Esse não é o objetivo, ser notado pelos homens, mas acontece. E quando isso acontecer, a gente não pode deixar nosso coração se encher de soberba, se encher de orgulho. E Davi nos dá esse exemplo, que foi ungido perante seus irmãos, perante sua família, e continuou humilde, continuou fazendo a obra do Senhor, continuou fiel, e Deus o exaltou, Deus o honrou. Então isso é mais uma coisa que a gente pode aprender com Davi. É importante para nós jovens, não só para nós jovens, mas para todo cristão, é saber se posicionar. O meu pastor diz assim, que os jovens são a igreja do amanhã. E é verdade. Então nós jovens a gente tem que aprender a se posicionar, a assumir responsabilidades, a ter uma vida de intimidade com Deus, com leitura da palavra, de busca realmente ao Senhor, né? A gente não precisa esperar
a fase adulta, né? A gente não precisa esperar lá passar dos 30 anos para começar a tomar responsabilidade, a servir um ministério, a fazer a obra de Deus. Então a gente tem que se posicionar, assim como Davi se posicionou. Davi falou: eu vou lutar contra o gigante. Davi não temeu a sua idade, ele não temeu, né? Davi não temeu a sua juventude, Davi não temeu o tamanho do problema, né? Davi enfrentou um problema de quase 3 metros de altura. E Davi ele não deixou com que isso fosse empecilho para que ele agisse no nome do Senhor. E isso é muito importante também, ele agiu no nome do Senhor, ele não agiu para a sua própria vanglória, mas ele sabia aquilo que ele estava fazendo, ele sabia aquilo que ele estava servindo, a quem ele estava servindo. E outra coisa muito importante que a gente pode aprender com Davi é não se abater com a afronta dos seus irmãos, né? Davi foi questionado ali, foi repreendido por seus irmãos, foi falado para Davi coisas que não eram verdade. E só que Davi ele sabia quem Deus era, quem ele era em Deus, e isso não foi empecilho para Davi, né? Então isso é algo que infelizmente acontece na nossa caminhada cristã. A gente vai encontrar pessoas que vão dizer coisas que não deveriam dizer, talvez por alguma imaturidade ou algo do momento, mas acontece e a gente não pode se vitimizar, a gente não pode sair da presença de Deus por causa disso. Então outra coisa que a gente consegue aprender com Davi, que é muito importante, que possibilitou todas as outras coisas que a gente viu aqui, que Davi tinha uma identidade com o Senhor. Por causa da identidade de Davi, ele conseguiu se posicionar. Por causa da identidade que Davi tinha, ele não se abateu com as afrontas dos irmãos, ele não se abateu com a dúvida gerada, né, pelo rei, ele não se abateu com as afrontas, né, do gigante. Davi ele não temeu o leão, ele não temeu o urso. Então tudo isso é fruto da identidade de Davi. Tudo isso é fruto de nós sabermos quem a gente é em Deus, saber o porquê que Deus nos salvou naquela cruz, porquê que Cristo morreu na cruz do Calvário, qual a importância do sangue de Cristo, ele morrendo naquela cruz, o que isso significa, o que isso trouxe para nós, né? Então a gente foi liberto de uma condenação que era nossa, do pecado, que era nosso, Jesus Cristo pagou. Mas o que isso impactou na nossa vida? É só isso? A gente está salvo agora? Quais são as nossas responsabilidades? Então tudo isso é fruto da identidade. Assim como a gente pode ver no exemplo de Davi, a gente tem que ter essa identidade bem firmada no Senhor, bem firmada nos caminhos de Deus, né? Guiado pelo Espírito Santo. E eu espero que esse nosso estudo aqui, ele possa ter edificado a vida de vocês, assim como edificou a minha, e que a gente possa continuar avançando no reino, aprendendo com o Senhor. Fique de olho ainda na série, vai vir mais vídeos, vai vir mais jovens aqui, vai vir mais pessoas trazendo aqui outros exemplos, né? E que a gente possa estar sendo edificado aí, assim uma palavra diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Então que a gente possa aqui estar aprendendo uns com os outros, sendo edificado para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Fique com Deus, fique na paz. Até a próxima.